Empresário Ike Batista segue foragido. Ele teve a prisão decretada pelo juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. Segundo o advogado do empresário, Fernando Martins, Ike Batista não deveria ser considerado foragido, pois está fora do Brasil a negócios e não podia prever a operação da Polícia Federal. A defesa disse ainda que vai acertar com a polícia a data e outros detalhes da volta de Ike ao Brasil. Ele está em Nova York desde quarta-feira. Ike já foi incluído na lista de procurados da Interpol após ter prisão preventiva expedida na Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. O empresário é acusado de pagar 16,5 milhões de dólares de propina ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB. A transação foi feita por meio de um falso contrato de compra e venda de uma mina de ouro. E o pagamento da propina a Cabral teria ocorrido em contas no exterior. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, passa o aniversário na cadeia e cogita fazer delação premiada. Preso desde novembro em Bangu e alvo novamente de outra operação da Polícia Federal, Cabral estaria abatido e pensando em fechar acordo com a Justiça. Outro motivo que levou Sérgio Cabral a pensar numa delação seria o ambiente hostil dentro do presídio. Ele teme uma eventual rebelião na unidade. O ex-governador teria feito relato a aliados que o visitam na cadeia. O objetivo da delação seria negociar uma pena menor em eventual condenação. Com a Operação Eficiência deflagrada ontem, Cabral já teve 3 mandados de prisão decretados. Para o Ministério Público, ele era o chefe de uma organização criminosa que saqueou o estado do Rio. Hoje é aniversário de Cabral, mas a Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que a rotina em Bangu não foi alterada e que o ex-governador não teve direito a visitas por causa da data. Equipe de Teori Zavascki finaliza o depoimento dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Hoje, quem foi ouvido foi o ex-presidente da empreiteira. Marcelo Odebrecht prestou depoimento na sede da Justiça Federal em Curitiba. O ex-presidente da empreiteira está preso desde julho de 2015 pela Lava Jato e foi ouvido pelo juiz auxiliar de Teori Zavascki, Márcio Schiffler Fontes. O depoimento tem como objetivo validar o acordo de delação do executivo. Essa é a última fase antes da homologação. Nessas audiências, o juiz apenas pergunta se os delatores prestaram informações de livre e espontânea vontade, sem coação por parte dos investigadores do Ministério Público. Na Lava Jato, Marcelo Odebrecht já foi condenado a mais de 19 anos de prisão. Pelo acordo com a Justiça, ele deve ficar preso até o final do ano. Ao todo, 77 executivos da Odebrecht fizeram delação. A expectativa agora é sobre quando elas seriam homologadas. Teori Zavascki pretendia fazer isso na volta do recesso do Judiciário na semana que vem. Com a morte do ministro, a presidente do STF, Carmen Lúcia, ainda não definiu como será feita a homologação. Ainda também não há definição sobre quem vai ficar com a relatoria da Lava Jato. E o chefe de procuradores da Lava Jato, Deltan Dallagnol, diz que as delações da Odebrecht vão duplicar o número de investigados. A declaração foi dada à agência de notícia France Press. Isso não significa necessariamente que ela em Curitiba vai dobrar de tamanho, mas o tamanho das investigações vão dobrar. Quando eu digo dobrar em número de investigados e de investigações. Nós temos um número de acusados, provavelmente de 250 pessoas, o número de investigados é bem maior do que isso, e é bem possível que esse número todo dobre de tamanho a partir das colaborações que estão em andamento. O procurador disse ainda que a morte do ministro Teori Zavascki foi uma grande perda para a Lava Jato. Porque ele era uma pessoa capaz, capacitada, séria, isenta, dedicada e que estava conduzindo muito bem os trabalhos do caso. Certamente essa perda vai existir quem quer que assuma a posição em que ele estava. O chefe dos procuradores em Curitiba falou ainda sobre a expectativa em torno do novo relator dos processos da Lava Jato no STF. Um juiz na Lava Jato pode determinar os rumos de toda a operação. Um juiz, a mentalidade de um juiz, a forma dele pensar, a visão de mundo, a visão do direito, pode determinar o sucesso ou o naufrágio dessa operação. Especialmente o juiz que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal.
E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as delações da Odebrecht. Com a confirmação dos termos do depoimento de Marcelo Odebrecht, reinquirido em Curitiba, as atenções se voltam para a ministra Carmen Lúcia. A plateia fica na expectativa para saber se a presidente do Supremo Tribunal Federal vai homologar ela própria esse acordo de colaboração do ex-presidente e herdeiro da Odebrecht e também outros 76 acordos de executivos da empreiteira. Se quiser, a ministra pode se escorar num pedido de urgência feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e liberar os acordos até terça-feira, quando termina o recesso do Judiciário. Se preferir, Carmen Lúcia pode transferir a batata quente para o próximo relator da Lava Jato, a ser escolhido na semana que vem. Os olhos estão voltados para o Supremo, mas é na primeira instância do Judiciário que a homologação das delações é aguardada com mais ansiedade. A Lava Jato vai mudar de patamar. Como disse o procurador Deltan Dallagnol em entrevista, a operação vai dobrar de tamanho e dará à luz novos filhos ao redor do Brasil. Houve espanto no Planalto com essa declaração. Em Brasília, há uma torcida para que a Lava Jato tenha um fim. Não acabará tão cedo. A amplitude das investigações causa um certo desespero, mas o desespero pode ser útil. Antigamente, o brasileiro se perguntava: onde é que nós vamos parar? Hoje, autoridades e políticos é que se perguntam: quando vão nos deter? Boa noite. Delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula, afirma que o timing para prender o ex-presidente Lula pode aparecer em 30 ou 60 dias. De Paula coordena as investigações da Polícia Federal no âmbito da Lava Jato. A declaração foi feita ao portal UOL. Segundo o delegado, a investigação que envolve Lula é muito ampla e o timing pode não ocorrer em Curitiba, e sim nas investigações em Brasília. Em nota, o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Martins, anunciou que vai acionar judicialmente o delegado da Polícia Federal. Para o advogado, ficou escancarada a natureza eminentemente política da Operação Lava Jato no que diz respeito a Lula. A ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, continua internada em coma induzido na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Ela teve um AVC na terça-feira. Segundo o último boletim médico, ela continua com a pressão intracraniana sob controle e não há previsão de alta.